Pessoal, a gente pode observar aqui na inclusão social, né, que também levou algum tempo, né, para as pessoas, para o ser humano, ele entender que ele não deveria que a gente não deve tratar com preconceito, né, as pessoas que são diferentes, né. Por isso teve essa questão da inclusão social relacionada, né, aos direitos humanos, tá bom? É uma parte bem interessante aqui, ó. Será que ainda existe preconceito entre nós, né? E é claro que a gente sabe que sim, né, gente? A gente encontra isso dia a dia, no nosso dia a dia mesmo, nas escolas, até com os próprios alunos, entre eles, existem muitos preconceitos. A gente sabe que lidar com essa situação com alunos é bem complicado, né? Pessoal, então a gente pode perceber que na inclusão social, né, ao longo da nossa história, essas pessoas com condições atípicas, com condições diferentes, com algum tipo, né, de problema, elas passaram, receberam 4 tipos de modelos de tratamento pela sociedade, que foi discriminada aqui no nosso módulo também. Então, a gente vai citar algumas delas, tá? Como essas pessoas eram tratadas na nossa sociedade, tá? Aí a gente tem a exclusão social, certo? Por conta da sua condição atípica ou diferente, essas pessoas não eram consideradas pertencentes à sociedade. Portanto, elas eram escondidas, elas eram abandonadas, elas eram isoladas, tá? Quando tinha sorte, essas pessoas ficavam dependendo de algum piedoso, né, da família, da igreja, né, da sociedade, para ela conviver ou até mesmo para ela sobreviver. Então, isso era o que acontecia com as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, tá bom? Ao longo da nossa história. Então, a gente está falando, né, lá no princípio. A gente sabe que hoje a realidade é outra, né, a gente tem alguns direitos assegurados, mas que também não é 100%, né? O atendimento segregado, tá? Que a piedade fez a sociedade criar instituições que passaram a recolher essas pessoas. As instituições separavam as pessoas pelo tipo de deficiência que elas tinham e os afastavam do convívio da maioria da sociedade, então continuavam excluindo elas, né? Era uma exclusão social também. Tinham esse atendimento, mas eram excluídas da sociedade. Por exemplo, os leprosários, né, quem tinha lepra era excluído, eram separados, né, sanatórios, pessoas que tinham algum tipo de deficiência mental, hospícios, né, então eram lugares, casa de reforma, o asilo, né, casa do cego, casa do surdo. Então, isso aqui eram alguns atendimentos que a sociedade criou, algumas instituições, mas que continuavam, né, recriminando as pessoas, certo? Integração social. Com o desenvolvimento do conceito dos direitos das pessoas em condições atípicas, passaram a ser tutelados para que pudessem se interagir à sociedade. Este modelo previa que as pessoas com algum tipo de deficiência, né, deveriam se adaptar à sociedade das pessoas comuns para então se integrar. Esse aqui foi uma tentativa dessa integração, uma tentativa de inclusão social, né? A integração social. Só que o que ela previa? Que ela previa que as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, de algum tipo de problema, que eram diferentes, que elas teriam que se adaptar à sociedade, e não a sociedade se adaptar às necessidades dela, né? Que a gente sabe que é ao contrário a situação aí. Então, essa integração social aconteceu, foi uma tentativa de incluir que acabou não dando certo, tá bom? E a outra é a inclusão social, que aí sim, que é um modelo, né, que começou a se desenvolver a partir dos anos 1990, tá? A inclusão social, então aqui é um marco na história, que é o fundamental que a gente vai se deter, é o modelo do nosso estudo. Mas agora basta a gente saber que é o modelo que parte da incorporação da pessoa, né? É um modelo que parte da incorporação da pessoa, pela adaptação da sociedade, de toda a sociedade, para conviver e integrar,
né, essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pressupõe-se a modificação de todo o sistema social, criação de políticas públicas, né, para ter a pessoa em condição atípica, exercendo sua autonomia e independência dentro da sociedade. Não mais para a pessoa, mas com a pessoa, tá bom? Então, esse aqui a gente já tem, né, essas características fundamentais aqui, tá bom? São os 4 modelos, né, que foram criados, eles falam que em diversos países, diversas situações. Às vezes a gente encontra autoridade que ainda defende a exclusão social, né, dessas pessoas, ou o tratamento segregados para alguns. Esse tratamento segregado é aquele atendimento de que essas pessoas devem ser internadas, por exemplo, em asilo, casa do cego, em sanatório, em hospícios, né? Existem alguns lugares que ainda têm esse tipo de pensamento e ainda defendem esse tipo de exclusão ou de tratamento, tá bom? Esses 3 primeiros tipos de tratamento são oriundos ao modelo médico, tá? Em que a diferença ela é classificada como doença e é passiva de tratamento. Então, os 3 modelos que a gente citou, tá? Os 3 primeiros, a integração social, atendimento segregado e a exclusão social, eram modelos como tratamento médico, tá? Classificado que o que a pessoa tinha era classificado como doença e teria tratamento. Por isso devia ser excluída da sociedade, certo? Para estar sem valor social inválido, a pessoa deve ser reabilitada ou curada da doença, ou se adaptar para ela poder viver em sociedade. Esse modelo preconiza também o esforço da pessoa para se adaptar. Então, dependia muito da pessoa também para se adaptar a esses 3 modelos, certo? O modelo de integração social, que é o penúltimo que a gente falou, mesmo referenciando no modelo médico de doente, é a busca da superação dos modelos de exclusão e segregação institucional. É o que eu falei, né? Foi uma tentativa, foi um antes da inclusão social. Eles tentaram incluir aí, mas de uma maneira diferente, né? Em que a sociedade, em que eles, né, os atípicos deveriam se adaptar à sociedade, tá bom? A pessoa deve ser reabilitada. Modelo de integração social, mesmo referenciado ao modelo médico do doente, busca essa superação, certo? Porém, os procedimentos buscam a normalização das pessoas em condições atípicas ou pela colocação em ambientes predominantemente em convívio social. O modelo já da integração social, o modelo dessa integração social, ele prevê algumas adaptações específicas de espaço e criação de ambientes especiais dentro da comunidade, mas ele apresenta vários problemas, né? Então, assim, por que esse modelo, ele não foi, né, adaptado, não deu certo, vamos dizer assim, né? Por que ele não deu certo? Porque a gente tem agora a inclusão social baseada, né, em toda a nossa legislação, né? A gente tem a base jurídica, a normatização da inclusão social. Por que a inclusão social deu certo e não a integração social? Porque a integração social, ela tinha uma boa intenção, mas ela tinha muitos problemas, né? Teve muitos problemas e aí ela foi sendo adaptada, melhorada, até chegar essa parte da inclusão, tá? Por exemplo, alguns problemas. A sociedade, ela não se adaptava aos atípicos, né? Então, a gente percebeu-se que não adiantava, ficava esperando o acesso das pessoas atípicas, né? A integração acontece, também só acontecia se a pessoa for capaz de se moldar aos requisitos dos serviços especiais separados, por exemplo, as escolas especiais, né? Então, essas pessoas elas tinham que se adaptar, se moldar ao modelo imposto a ela, tá? A pessoa com deficiência, ela deve acompanhar os procedimentos de trabalho e escolarização preconizados pela maioria, tá? Outro problema que era também, né, previsto aqui,
era que se esperava que a pessoa que tinha algum tipo de deficiência desempenhe papéis sociais, mas sem independência, né? Ela não podia ter independência nenhuma. E a pessoa também deveria ser capaz de lidar com a discriminação e também de conseguir controlar os obstáculos físicos, tá? Então, esses foram alguns problemas encontrados nesse modelo de inserção das pessoas, né? Das pessoas especiais dentro da nossa sociedade. Um exemplo desse modelo de integração social é o que até pouco tempo, né, obrigava os alunos surdos a aprenderem a ler os lábios e oralizar, tá? Até um tempo atrás, eles tinham que se adaptar à sociedade, então eles tinham que ler os lábios das pessoas para tentar, né, se comunicar e oralizar. Hoje a gente já sabe, né? A gente já tem a língua dos surdos e os mudos, que é a nossa famosa Libras, né? Que a gente pode observar que em todo lugar a gente tem Libras nas escolas, nós temos, né, um ensino de Libras, em todos os programas, né, de TV, a gente sempre vê o intérprete ali trabalhando com isso, com essa modalidade. Então, isso foi um marco muito grande, assim, foi uma evolução bastante valiosa, né, para essa parte aí dos surdos e mudos, tá? A gente tem a língua dos surdos e mudos, que é a Libra, tá? Que é a língua dos sinais brasileiras. E vamos ver outra coisa que não era a sociedade que se ajustava àquela situação. Então, com a oralização e a leitura labial, pretendia se adaptar a pessoas surdas e às pessoas comuns, como eu falei lá no início, certo? Não era a sociedade que se ajustava a ela, né? Já com a Libras, não. A Libras já é uma modalidade de ensino que ensina, né, a sociedade, né, quem quiser aprender também a falar a língua, né, deles, a se comunicar com surdos e mudos, tá bom? É um modelo inclusivista, que prevê a inclusão social em uma sociedade inclusiva, tá bom? A gente vai tratar um pouquinho disso agora, tá bom? Vamos lá, então. Aqui a gente tem um exemplo, tá, pessoal? Uma figura, tá? Dentro de uma instituição aqui, e ele fala o seguinte: a inclusão social tem um processo bilateral, tá? Um processo de dois lados, que é a pessoa que é excluída e a sociedade conjuntamente que busca a igualdade de oportunidade para todos. Então, a inclusão social tem como pilar unir, né, essas duas necessidades, suprir essas duas necessidades. A pessoa excluída de introduzir ela para a sociedade, pela sociedade, né, buscando todos os direitos, garantindo todos os direitos inerentes a elas, e também a sociedade junto buscar a igualdade de oportunidade para todas essas pessoas também, que elas tenham oportunidade de trabalho, de estudo, tá bom? Então, a inclusão social veio exatamente para isso. E aqui no módulo ele cita um exemplo disso, tá bom? Ele faz um exemplo ilustrativo aqui, ó, a inclusão troca a piedade, né? A inclusão troca a piedade que era prevista naqueles 4 modelos lá, né? Que você vê até no primeiro modelo de exclusão social, que ele dependia da piedade das pessoas, eles eram excluídos e dependia da piedade das pessoas para serem cuidados. Ele troca tudo isso pelo direito à sua autonomia, a deixar realmente essas pessoas com autonomia, que eles possam ter a sua liberdade de expressão, a sua independência, né, de conseguir um emprego, de conseguir um estudo, de fazer uma faculdade, tá? Então, a inclusão, a sua visão é exatamente deixar todos os direitos de uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência, todos os direitos sejam iguais para que tenha também, né? Só que com as suas necessidades, ela precisa de políticas públicas para garantir que esses direitos sejam efetivados, né? Eles precisam de apoio, eles precisam desse direito da inclusão social, certo?
ou empoderamento dessas pessoas e a equiparação de oportunidades. Então, essa figura aqui, esse modelinho, depois se vocês quiserem estar lendo, tá? Não vou ler aqui para vocês, senão vai demorar um pouquinho mais. É a figura que ilustra tudo isso aqui, tá? Que, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, né? Vocês estão vendo que todos os jogadores aqui estão em cadeira de rodas, mas eles estão jogando basquete, né? A gente sabe que a gente tem as Olimpíadas, por exemplo, né? Os Paralímpicos, que a gente vê uma modalidade melhor que a outra, a gente vê a superação nessas pessoas, né? Então, assim, é gratificante ver isso. Por quê? Porque o governo, a sociedade, ela investe. Foram lutas, como em tudo, né, acontecem, como todos na educação, em tudo a gente vê isso, foram lutas, foram várias estratégias criadas, vários modelos criados, até a gente chegar no aperfeiçoamento dessa modalidade, né, dessa inclusão social, para garantir uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, uma oportunidade, e assim, a gente vê histórias lindas, né, a gente vê histórias de superações super bacanas, tá bom? Quando o governo ele estabelece políticas públicas, ele se envolve, quando a sociedade se envolve, quando as empresas se envolvem num processo em ajudar essas pessoas. A gente vê tudo isso acontecer de uma forma bem bacana, tá? Então tá aqui, ó, ilustrado. Essa ilustração, a gente já define tudo sobre o que é inclusão social, né? É o direito de todos, né? É o direito de equiparação de oportunidades, é o direito de empoderamento, de dar autonomia a essas pessoas, de dar independência, de trocar piedade pela oportunidade, né? Dessas pessoas fazerem o que elas precisam, né? De inserir elas nas sociedades e ter uma vida normal, uma vida em que elas possam trabalhar, estudar, tá bom? Desde os pequenininhos, né, até a vida adulta. Então, a partir do exemplo que a gente deu ali, né, demonstrado, a gente vai falar sobre algumas características da inclusão aqui, tá? Então, é aquilo ali que a gente falou. Quais são essas características? A autonomia, né, que é a qualidade que a pessoa em condições atípicas em dominar o ambiente social e físico com dignidade, né, e privacidade, conforme sua necessidade ou vontade. Então, dar autonomia é uma das características fundamentais da inclusão social, tá? A independência, também, outra característica, que é a possibilidade de decidir sem precisar de outra pessoa. Ela tem independência se ela prefere se prefere mais a capacidade de decidir, portanto, ligada ao nível de informação da pessoa, bem como do seu desenvolvimento no meio social pela sua capacidade econômica também. Então, a capacidade que ela tem de independência, de escolher o que ela quer, né? E o momento em que ela quer. O empoderamento é a terceira característica também da inclusão social, que é o poder pessoal próprio da sua condição. Empoderar essa pessoa, né? Der a ela oportunidade, tá bom? É ter uma opinião, a esta de ser considerada socialmente, tanto para ajudá-la em ter um determinado instante, né, ou seja, uma situação específica, ou para uma solução política pública. Este poder de empoderamento, ele não estaria só ligado à dignidade da pessoa humana, né, enquanto ser humano, mas também está ligado a condições diferenciadoras. É o exercício da cidadania ativa da pessoa com deficiência, tá bom? Esse é o empoderamento. E outra característica fundamental também é a equiparação de oportunidades. Essa característica de inclusão não atribui algo melhor para uns e piores para os outros. Equiparação de oportunidades tem que ter equilíbrio, eles têm que estar equiparados, nem mais para um nem menos para outro, tá? Mas a igualdade, a equivalência de oportunidades para todos, inclusive para as pessoas comuns. Em 1993, a ONU, tá, divulgou as normas sobre essa equiparação de oportunidades para as pessoas com deficiências, tá bom? E explicou ali
que este conceito, informando que o termo, ele queria dizer que todos os serviços, atividades, informações e documentações são tornados disponíveis para todos, particularmente para as pessoas com deficiências. Tá bom? Isso aí a gente pode observar, gente, até em concursos, né? Assim, em oportunidade de trabalho, que sempre tem vagas. Então, isso tudo é inclusão social. A vaga para o deficiente físico, né? Ou algum outro tipo de deficiência, de condições atípicas, né? A gente vê isso também em concursos, né? Que existem vagas específicas para essas pessoas. Então, o que é isso? É criar oportunidade para que essas pessoas supram, tenham a oportunidade também de trabalhar, de estudar, né? E de ter um lugar perante a sociedade, tá bom? Com essas características sendo colocadas em prática, tá? Por cada indivíduo, pela sociedade e pelo Estado, um conjunto, tá? Então, cada um fazendo a sua parte por meio de políticas públicas, claro, né? Teremos o que chamamos de sociedade inclusiva. Então, a gente vê aqui que é um ciclo, né? Autonomia, independência, empoderamento, equiparação de oportunidades. Se o Estado, a sociedade, né? E cada indivíduo fizer a sua parte, com certeza toda essa engrenagem vai funcionar muito bem. Bom, é o que exemplifica aqui no nosso módulo. A gente pode citar também aqui pessoas, alunos, que eles citam aqui no módulo as pessoas e instituições, né? Que são algumas instituições criadas, né? Para garantir essas oportunidades para essas pessoas também, que eles detêm de normas, né, para estar suprindo a necessidade dessas pessoas, tá? A sociedade inclusiva busca eliminar todos os obstáculos programáticos, físicos e atitudinais, sendo necessária a mudança em nosso ambiente e em nossas atitudes na sociedade. Com isso, a gente tem os basilares princípios na prática inclusiva. Então, são outros princípios basilares, né, da inclusão social, que é o quê? Quais são esses princípios basilares? Que é a valorização de cada pessoa, a aceitação das diferenças, a cooperação e aprendizagem entre as pessoas, a convivência dentro da diversidade, né? As dificuldades a serem transpostas estão na sociedade tanto quanto estão nas pessoas com deficiências, tá bom? E deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, são só essas, tá bom? Aí a gente vai falar sobre as instituições. Ali a gente falou sobre as pessoas, né? Aí aqui a gente vai citar algumas instituições, tá? Como, por exemplo, em 1993, que foi sancionada pelo governo federal a LOAS, né? Alguns já conhecem, a Lei de Organização da Assistência Social, LOAS, que define o que? A atuação de instituições públicas, tá? E privadas, que vai suprir as necessidades enquanto desenvolve a capacidade de autonomia com as duas grandes diretrizes de execução. Então, é o que eu falei para vocês. São assistências, né? São órgãos criados para dar suporte a essas pessoas, tá bom? A LOAS, Lei de Assistência Social, de Organização da Assistência Social, tá? Aqui eles têm, o Conselho Tutelar, tá? Como, por exemplo, né, temos que foram criados, né, alguns modelos de instituições para dar suporte às pessoas que têm prioridades, né? A descentralização, essas duas grandes diretrizes são a descentralização, tá? Descentralização. No governo federal, cabe a elaboração das normas gerais de coordenação. Então, isso aqui, o que é descentralização? É descentralizar os trabalhos. Por exemplo, o Estado, né, o governo, cabe o quê? Cabe, né, a elaboração dessas normas gerais de coordenação. Aos governos estaduais, né, na nossa pirâmide lá,
O governo estadual e município já tem outra atribuição. Cabe a coordenação e a execução dos respectivos programas. Esses programas que foram criados, por exemplo, que eu falei ali, né, para vocês. Bem como a coordenação e as ações de entidades beneficentes e de assistência social, tá? E a participação da população. Então, são essas duas grandes diretrizes de execução dessa lei da LOAS, que é a descentralização de poderes, né, de trabalho, descentralização de poder, o governo tem sua parte, o Estado e o município têm a sua outra parte, as suas atribuições, as suas tarefas a fazerem junto com a população. E a participação da população, que as organizações representativas da população, tá? Cabe a formulação de políticas e controle das ações em todos os níveis, tá bom? Aqui, ó, a gente tem alguns conselhos, né, que foram criados, que são essas instituições aqui, tá? Para termos de estrutura de apoio aos direitos humanos e para as políticas de inclusão, em particular em cada município, foram criados os Centros de Referência de Assistência Social, né? O que a gente conhece aqui em Três Lagoas, a gente tem o CRAS, com certeza, né, em todos os municípios também tem. Então, foram centros criados para assistência social, para garantir também assistência a essas pessoas vulneráveis, tá bom? Vinculados aos conselhos municipais de assistência social, ao lado dessa instituição de caráter emergencial e em rede, tá? Depois a gente tem também aqui, né, que eu falei para vocês, o Conselho Tutelar, que é especializado ao apoio das crianças e adolescentes, né? Priorizando a fundamentação dele na nossa legislação do ECA, tá? O Conselho Municipal de Educação também, tá? Para questões escolares, né? O que a gente conhece bastante, Conselho Municipal de Educação. O Conselho de Meio Ambiente para a política de proteção ambiental. O Conselho Municipal de Saúde, que traça as principais diretrizes e fiscaliza, né, a oferta da saúde. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. O Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, né, CAU, que tem a tarefa de fiscalizar e executar a execução de obras, né, e definição de espaços urbanos dentro das normas de acessibilidade e modalidade. Gente, todos esses conselhos que foram criados, essas instituições aqui que foram criadas, são assistenciais, tá? São instituições criadas para garantir também assistência de alguma forma a todas essas pessoas, tá? Com alguma atipicidade também. Todas as instituições elas devem ser inclusivas, então elas foram criadas, né, para também atender essas pessoas, tá bom? Para elas devem ir até as pessoas, pois elas devem ir até as pessoas, serem eticamente ativas e positivas, tá bom? Se a gente, deixa eu ver aqui, todas elas são instituições inclusivas, tá? Pra gente finalizar aqui. Aqui tem as nossas atividades. Então, para que uma instituição seja inclusiva, ela oferece equiparação de oportunidades, né, para todos e constrói a autonomia e independência de todas as pessoas que devem ser inclusivos, né? O mercado de trabalho, os espaços esportivos de recreação, lazer e turismo, tudo isso deve ter inclusão social, tá? As escolas e universidades, né? Os ambientes e manifestações culturais, religiosas e artísticas. Pessoal, agora a gente vai passar um vídeo aqui para vocês, tá bom? Ilustrando toda a matéria que a gente viu, um vídeo rapidinho para a gente finalizar essa parte aqui dos direitos humanos, tá bom? Para complementar. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais,
sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Pessoal, então, vocês puderam observar aqui, é um vídeo bem rapidinho, tá? Mas é um vídeo bem bacana, né? Que fala aqui no nosso módulo, tá bom? Vou encerrar o vídeo agora e vou explicar para vocês como vai ser esse novo trabalho de vocês, tá? A gente vai passar um trabalhinho para vocês, uma atividade diferenciada, mas que precisa ser feita porque mesmo a gente não estando nas aulas presenciais, a gente vai pedir para que vocês façam uma atividade para que a gente possa se interagir melhor, tá bom? E esse tema é um tema bem bacana de estar sendo trabalhado, então a gente vai fazer uma atividade diferenciada, além da que está lá no Moodle, tá bom? Mas a atividade do Moodle vai ser postada na segunda-feira, tá bom? Muito obrigada a todos, um bom final de semana, uma boa aula, bons estudos, tá? E já já eu posto outro vídeo explicando a outra atividade. Bons estudos!